Vou mostrar para vocês então como é que a gente faz o download do software WRPlot para poder fazer essa análise da frequência, da direção e da velocidade do vento para determinados locais que vocês precisarem. Bom, então aqui no primeiro momento nós vamos fazer o download dele no site da weblakes.com. Na abinha aqui da esquerda nós vamos ter os softwares livres, né? Então nós vamos clicar em WRPlot. Depois disso, fazer o download do software. Bom, feito o download, vocês vão aqui no registro. Após preencher essa planilha com as informações de vocês, a WebLakes vai enviar uma chave de acesso para vocês liberarem o programinha. Bom, depois dele instalado no computador de vocês, a tela principal que vai aparecer para vocês é essa aqui. É só clicar em OK, pronto. Ele vai abrir essa janela aqui, aonde nós vamos colocar as informações dos nossos dados de vento. Por exemplo, dentro do software, já vem alguns dados, né, que eles podem ser utilizados como exemplo. Deixa eu ver se eu lembro aqui aonde que ele instala, né, Lakes. Daí aqui tem alguns exemplos, né, só vou mostrar para vocês. Bom, carreguei os dados, ele vai aparecer as informações aqui. Quando a gente observar, aqui está o período, né, dessa série de dados, que é de 1988. A gente vai ver que ele carregou corretamente, né, quando ele aparece essas informações aqui. Então, aqui é o número de horas, a média da velocidade do vento, quantas calmarias tiveram, a frequência de calmarias, os dados avaliados, se tinha algum dado incompleto e o total de dados utilizados aqui para fazer a rosa dos ventos. Bom, como é que fica então a nossa rosa dos ventos? A gente vai deslocando aqui em cada uma dessas abinhas. Aqui a gente vai ter a frequência de classe, né? Tem todas as informações estatísticas da rosa dos ventos. A gente pode diminuir aqui essa frequência. Por exemplo, aqui a gente tem a direção e a direção do vento e a velocidade do vento, então é distribuído entre as classes. Por exemplo, aqui numa direção entre 292 a 337 graus, com uma intensidade de 0,5 até 2,10, a gente teve 60 registros. E assim por diante. Então, a gente tem toda essa estatística. A distribuição de frequência, também temos essa informação. A rosa dos ventos, né? Então, a gente pode aumentar esse número de classes. De acordo com o que a gente coloca aqui, a gente vai ter um resultado mais detalhado ou não. E tem também esse gráfico, né, da distribuição de frequência das classes do vento, né? Só que aquela tabela em forma de gráfico. Então, a gente pode ver que, no caso, nessa base de dados, teve 42%. A classe do vento, né? A intensidade do vento estava de 3,6 a 5,7 metros por segundo. Bom, então, aqui nós temos a direção, né? A direção predominante desses ventos. Então, a gente pode detalhar ele de acordo com as nossas necessidades. Depois tem algumas opções aqui para configurar, né, o gráfico. Podemos exportar ele, né, imprimir, exportar. E também uma opção bem bacana que tem aqui no WRPlot é que a gente pode exportar ele diretamente para o Google Earth. Então, vamos ver se ele vai rodar aqui. Está carregando o Google Earth. Essa base de dados era dos Estados Unidos, né? Então, ele coloca as informações, a rosa dos ventos, né, em cima da imagem de satélite, né? Então, fica uma apresentação bem bacana também que pode ser feita com o WRPlot. Eu vou mostrar para vocês agora como que nós vamos importar um banco de dados já preparado do Excel para dentro do software WRPlot. Então, a gente vai aqui em ferramentas, importar arquivo do Excel. Lá na pastinha, a gente já vai deixar preparado esses dados.
O importante é lembrar que informações que nós temos que ter dentro dessa base de dados: o ano, o mês, o dia, a hora, a direção, a velocidade e a precipitação. São essas informações que nós precisamos ter, não necessariamente nessa ordem, que eu vou mostrar agora para vocês como é que a gente faz, caso os dados não estejam em ordem, mas todas essas informações têm que ter no arquivo Excel preparado por vocês. Então, aqui, primeiro, aqui tem todo o cabeçalho, né, dos dados do IMET. Como eu falei para vocês, eu baixei dados de Belém, do Pará, aqui as coordenadas, estações. Bom, então, nós vamos iniciar a nossa série de dados aqui na linha 18. Então, nós vamos setar essa informação e vamos ver até onde que vão ir esses dados. Se está tudo certinho, ok, 257 está certinho, não precisa alterar. Nesse meu caso aqui. Bom, então, qual a informação que nós precisamos? O ano. O ano, ele está na coluna D. A gente vai colocar aqui, coluna D. O mês, ele está na coluna C. Coluna C. O dia, ele está na coluna B. A hora, ela está aqui na coluna F. Outra informação importante, a nossa hora aqui, eu utilizei o banco de dados mensal. Tá? Então, no caso, a gente não vai ter aqueles dados horários, mas se a gente não colocar, o programa ele vai pedir. Então, eu coloquei ali de 0 a 23 e fui copiando e colando, só para não dar erro no programa, mas ele não utiliza essas informações. Tá? Então, aqui a gente tem que alterar de 0 a 23. Podia ser de 1 a 24. Direção do vento está aqui na coluna G. A intensidade do vento está na coluna H. E os dados de precipitação está na coluna I. Bom, a nossa precipitação ela está em milímetros. As outras informações estão ok. Após fazer isso, então a gente vai para informações aqui da estação. A gente pode observar aqui no cabeçalho dos dados do IMET, a gente já tem as informações necessárias aqui, que o programa está pedindo. O número da estação é 82191. Cidade, Belém, Estado do Pará. Latitude, Sul, 1,43. 1,43 e a longitude 48,43 oeste. Bom, então aqui a gente tem as informações da estação meteorológica, né, que é 10 metros por padrão, e vamos importar. Ele vai perguntar se quer que crie esse arquivo, a gente diz que sim. E aqui ele gerou, então, o nosso arquivo .sam, que é esse que nós vamos carregar ali nos dados da WRPlot. Bom, daí nós vamos fechar essa abinha, vamos adicionar o arquivo, e aqui a gente pode observar que ele já criou o arquivo .sam. Bom, então, como que a gente pode ver se deu erro ou não no nosso arquivo? É através dessas informações. Então, aqui a gente tem o número de horas, né? No caso, o número de registros, o nosso é o número de meses, como é a informação mensal. A velocidade média do vento, em torno de 1,39 metros por segundo. Calmaria, teve 0 informações. Frequência também 0%. Dados avaliados 97,92%. Dados incompletos, né? Dados faltantes, então, foram 5 registros. E o total de dados usados foi 235 informações. O período de análise de 2000 a 2019. Bom, então, como é que nós vamos ver a informação da nossa rosa dos ventos? A gente vai deslocando aqui nas abinhas laterais. Então, aqui a gente tem a frequência acumulada, a distribuição de frequência, a rosa dos ventos, a direção predominante aqui para o período analisado, que é de 2000 a 2019, a direção predominante é de norte. A gente pode mudar um pouco essa distribuição, aumentar o número de classes, né? Mas a gente pode observar que não teve muita variação.
componente de norte com uma componente ali também para nordeste, né? Uma componente mais intensa para nordeste. Essa direção aqui, esse verdinho claro, então é a intensidade dos ventos, né? A maior parte do tempo dos registros, a gente pode observar uma intensidade de 0,5 a 2,10 metros por segundo. Em um percentual um pouco menor, de 2,10 a 3,6 metros por segundo. Bom, e aqui a gente tem o gráfico, né, da distribuição de frequência de classe aqui dos ventos. Então, é só passando aquelas informações que tem na rosa dos ventos na forma gráfica. Mas também nós temos essa opção. Bom, então, o que nós podemos fazer também? A gente pode salvar, exportar essa imagem para o Google Earth. Podemos alterar aqui algumas opções na paleta de cores, se a gente quiser. Então, a gente pode modificar de acordo com as nossas necessidades ou deixar o padrão do software, né? Bom, então era isso, né? Uma dica aí de como trabalhar com esses dados de vento. Ele é muito utilizado tanto nos relatórios de estudo de impacto ambiental, também já vi estudos para questão da energia eólica, né, para verificar a intensidade, direção, frequência de ocorrência dos ventos. Então, esse aplicativo ele é bem utilizado e ele tem a vantagem de ser gratuito e nós podemos alimentar com a nossa própria base de dados.